Sim. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, e que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Vamos orar, uma oração rápida. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a sua palavra e as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem falar conosco nessa manhã. Deus, não permita, Senhor, que os meus defeitos, Senhor, oh Deus, que o Bruno corrompa essa mensagem pura, verdadeira, santa, perfeita, que vem do alto para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, me dá graça para somente transmitir aquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber o direcionamento do alto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, antes de eu falar sobre esse texto, eu queria falar sobre o contexto, sobre a história que vem antes do texto. A gente tem a história, né? O primeiro rei de Israel, o rei Saul. E aí, ele aparece, e no momento que seu reino seria confirmado, ele começa a errar, e de repente Deus já diz: ó, já preparei outro que vai assumir o seu lugar. E aparece o Davi. Davi começa a ganhar fama, começa a ganhar reconhecimento, e isso começa a gerar inveja, ciúmes em Saul, e Saul começa a enxergar Davi como um inimigo, e começa a perseguir Davi. Davi vai passar por várias situações, e o que a gente vê? A gente vê Davi, nesse tempo, fugindo do rei Saul. Em algumas oportunidades ele poupa a vida de Saul. Ele poderia ter matado Saul, mas ele poupa e fica fugindo de Saul. E aí, nesse momento que a gente está vendo nessa cidade chamada Ziclag, essa era uma das cidades dos filisteus. Davi, fugindo, se escondendo do rei de Israel, se escondeu em um lugar onde os seus inimigos estavam, onde o pessoal do time de Golias estava. Davi foi morar com o pessoal da cidade do gigante, filha. E aí, o que acontece? Morando com os filisteus estavam se preparando para guerrear contra Israel, contra Saul. E Davi, junto com os seus valentes, com os seus seguidores, vai lá e se apresenta para o seu príncipe filisteu lá da sua cidade, para o prefeito da cidade, e fala assim: ó, eu e os meus guerreiros queremos ajudar os filisteus. E o que acontece? O príncipe filisteu aceita, fala: não, beleza, vamos lá então, vamos juntar o exército aqui para a gente começar essa batalha. Só que os outros príncipes filisteus reconhecem Davi e falam: não, esse cara aqui é nosso inimigo, ele é do time de Israel, não vamos aceitar a ajuda dele, porque ele pode nos trair. E aí, o que acontece? Davi então, que estava lá tudo pronto para guerrear contra Israel, volta para Ziclag, porque foi rejeitado, porque não aceitaram a ajuda dele. E quando ele está voltando, ele se depara com esse texto que a gente leu. Quando ele está voltando, ele percebe que os amalequitas invadiram a cidade de Ziclag,
e levaram as mulheres, os jovens e os idosos. E aí todo o povo fica bem irritado com Davi, todo mundo da cidade fica bravo com Davi, e começam a falar de apedrejar Davi. Davi fica muito triste. E aí Davi se consola no Senhor, se levanta, consulta o Senhor e vai atrás de salvar todo mundo. E nós vemos que conforme Deus falou que ele conseguiria, ele de fato consegue e traz todo mundo de volta, e inclusive alguns tesouros que eles conseguem na batalha. E o que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas? A primeira coisa, assim como Davi e também como Saul, muitas vezes nós nos atrapalhamos com relação a quem são os nossos verdadeiros inimigos. Saul começou a errar, ele começou a falhar diante do profeta e diante de Deus e diante do povo, e as coisas no seu reinado começaram a dar errado. E ao invés dele perceber que ele estava errando, que o problema estava dentro dele, ele decidiu colocar a culpa no Davi. Não, está dando errado por causa desse menino. É ele que está roubando a atenção e o afeto do povo. Então eu tenho que destruir, ele é meu inimigo. Se eu destruir Davi, aí vai ficar tudo bem, aí o meu reinado vai voltar a dar certo. E a gente sabe que não era isso. Então Saul lutou as batalhas erradas. E o que acontece com Davi? Davi por muito tempo se manteve firme, fugindo de Saul, reconhecendo que ele era um ungido de Deus, e que ele não deveria brigar com esse ungido de Deus. Mas nesse momento que nós lemos, Davi, aliado aos filisteus, ele se aliou aos grandes inimigos de Israel, se aliou ao principal exército que a gente vai ver as batalhas no tempo de Davi, se alia aos filisteus para lutar contra Saul, para lutar contra aquele que ele tinha poupado em várias outras oportunidades. Muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes nós colocamos energia nas batalhas erradas. Nós colocamos a nossa atenção, o nosso pensamento, os nossos esforços em batalhas erradas. E qual que é a consequência disso? O nosso reinado, o nosso lugar de governo começa a ruir. Tanto isso acontece com Saul, começa a dar cada vez mais errado. Por quê? Porque ele não para tentar arrumar o reino. Ele fica lá, dando murro em ponta de faca, lutando uma batalha que ele não poderia vencer. E que se ele conseguisse vencer, não resolveria o problema dele. E Davi comete esse mesmo erro nesse texto que a gente leu. Tenta se aliar aos filisteus. Quando ele tenta ir para uma briga que não era a briga dele, vem os amalequitas e levam tudo. Se no lugar certo ele teria brigado contra os amalequitas e ninguém teria sido levado. Mas como ele foi lá, estava ocupado, tentando brigar a briga errada, a família dele, as esposas foram levadas. Lá em Efésios 6:12, nós lemos que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Então hoje eu não sei quem você tem enxergado como seu adversário, como alguém que quer estar atrapalhando a sua vida, está dificultando a sua vida no seu trabalho, na sua família, um vizinho, não sei. Talvez às vezes a gente fica olhando para as pessoas e pensando que o problema é as pessoas, é alguém lá no seu trabalho, no seu chefe, sei lá. Irmão, nossa batalha não é contra nenhuma dessas pessoas. Nossa batalha é espiritual. A nossa batalha é contra principados e potestades. E mais uma coisa, Davi começou certo, ele começou ciente de que a batalha dele não era contra Saul. Mas depois de anos fugindo, ele se cansou. E aí foi batalhar contra Saul. E sabe o que é o mais triste? É que a perseguição de Saul contra Davi estava no fim. Essa batalha dos filisteus contra Israel era a batalha onde Saul morreria. Era a última batalha. Saul não ia mais perseguir Davi, mas na reta final, Davi que perseverou,
reconhecendo a unção sobre a vida de Saul, reconhecendo que Saul não era inimigo dele. Na reta final, no último momento, na última batalha, ele foi lá e se posicionou de maneira errada. E aí nós vemos as consequências. E as consequências, tanto em Saul, que teve o reino em decadência, né? Piorando, conforme ele insistia em batalhar as batalhas erradas. E a consequência de Davi e dos seus seguidores é a mesma. É um reinado, é um governo, é aquilo que Davi construiu. Foi perdido. A sua família foi levada, a aliança com os seus valentes, com os seus seguidores, né, foi ferida. Então assim, muitas vezes quando nós insistimos, né, talvez você tenha insistido em brigar pelas coisas erradas, em brigar por coisas que não era o que Deus tinha para você. E aí quem colheu isso foi a sua família. E quem colheu isso foi talvez a sua carreira, talvez aquilo que você construiu com tanto esforço, você perdeu porque insistiu em batalhar as batalhas erradas. Seguidores amargurados, né? Muitas vezes nós ficamos assim, quando vem alguém e nos encoraja contra o ungido de Deus. Eu já vi muito isso. Às vezes a gente tem lá um pastor, um homem de Deus, e sempre tem alguém que quer falar mal dele, que quer, né, julgar de uma maneira bem negativa, sei lá. E o que acontece? Essa pessoa que quer falar mal, que quer agir com rebeldia e tal, ela leva pessoas junto. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas ficam debaixo de maldição. E eu vi muito isso. Pessoas amarguradas, feridas, porque foram roubadas, porque acharam que a batalha delas era contra um ungido de Deus, né? Saul era ungido de Deus. Ele podia estar fazendo a coisa errada, o reinado dele podia estar bem ruim, mas ele era um ungido de Deus. Foi Deus que colocou ele naquele lugar. A palavra do Senhor nos diz: não existe autoridade que não seja dada por Deus. Muitas vezes nós nos levantamos contra as nossas autoridades e por isso trazemos maldição para as nossas vidas e nos amarguramos como esse povo que seguia Davi. E aí assim, talvez você, em alguma coisa que eu falei aqui, consiga se ver, né? O diabo conseguiu entrar na sua família, conseguiu rachar a sua família, no seu casamento, nos seus filhos, talvez, que estavam um dia na presença de Deus, hoje não estão mais, porque talvez você estava preocupado com as batalhas erradas e esqueceu de cuidar da sua família, esqueceu de cuidar dos seus filhos, do seu casamento, e aí resta a amargura, resta a cidade em ruínas. E o que fazer? Eu gosto muito dessa parte que fala: porém Davi se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu no Senhor, né? Lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse é aquele que fica, que constantemente está diante de Deus. Esse está com os pés firmados na rocha. 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, mas ele permanece de pé. Por quê? Porque a força dele vem do Senhor, porque ele está firmado no Senhor, e o Senhor ninguém vai tirar dele. Então, primeira coisa que Davi faz, ele se fortalece no Senhor. A segunda coisa, ele chama o sacerdote, ele chama o representante de Deus, e é uma coisa curiosa, ele chama o representante de Deus se coloca lá, e traz a estola sacerdotal, uma vestimenta ali de intimidade, de momento com Deus. E aí, Davi não pede para o sacerdote orar e descobrir o que Deus quer. Davi se veste adequadamente e se coloca e ele fala com Deus, e ele pergunta: Deus, o que eu faço agora? Deus, né, ainda dá tempo de fazer, ainda dá tempo de
de salvar minha família? Ainda dá tempo de salvarmos as nossas famílias? E a resposta é que sim, ainda dá tempo. Se vocês os perseguirem, vocês ainda os alcançarão. E o que isso quer dizer para nós? Não sei o que você perdeu batalhando as batalhas erradas. E também não me importa, mas o que importa é que a resposta de Deus, hoje você, assim como Davi se colocou diante do homem de Deus para buscar uma resposta. A palavra do Senhor para você nessa manhã é: ainda dá tempo de salvar o seu casamento. Ainda dá tempo de trazer os seus filhos para a presença de Deus, de trazer os seus filhos para o futuro que Deus tem para eles, né? Tem tantos sonhos para os nossos filhos, né? De fazer uma faculdade, de ter uma carreira, de ter um ministério. E às vezes a gente vê eles indo para um outro caminho e a gente não sabe o que fazer. Deus está falando com você hoje. Ainda dá tempo de reparar o dano que foi causado. Ainda dá tempo de correr atrás. Mas o que o Senhor diz? Ele não diz, eu vou fazer. Ele diz, ainda dá tempo, agora vai lá. Corre atrás do prejuízo, você vai conseguir. Deus, Ele declara, Ele dá a palavra de bênção. Mas o povo vai atrás, e o povo tem que batalhar e conquistar aquilo que foi perdido. E como eu falei no começo, né? Nossa batalha, ela é espiritual. O Senhor, hoje, Ele está te convidando para travar essa batalha. Talvez você não tenha se posicionado ainda como coluna da sua família, como um guerreiro, né? Para orar em favor da sua casa, em favor das situações, né, das tentativas do inimigo contra a sua família. Mas hoje o Senhor te convida. A palavra que o Senhor revelou para o nosso apóstolo é que esse é o ano da restituição. O ano da restituição, meu irmão. Aquilo que o diabo roubou, aquilo que os amalequitas levaram, enquanto você estava distraído com as batalhas erradas, o Senhor quer restituir. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Mas você vai ter que batalhar, você vai ter que ir atrás. Então, fortaleça-se no Senhor. A direção do Senhor já está dada. E vamos lá. E eu queria agora separar um tempo para nós orarmos, para nós clamarmos ao Senhor pelas nossas famílias, pela nossa parentela. É nossa responsabilidade. Talvez o diabo está levando pessoas aí para o inferno, pessoas, né, para destruição. E você hoje, se você abrir a sua boca, não é a hora de você ficar a oração do Bruno, se ele ora bonito, se ele fala em muitas línguas, se ele fala em poucas línguas, se ele fala... Não, é a hora de você abrir a sua boca, você orar, e você se posicionar. Eu gosto muito da história de quando Pedro está na prisão. Pedro começou o ministério dele, estava uma bênção. E aí, Herodes manda prender a Pedro, inclusive na época da Páscoa. E ele estava ali para executar Pedro. Uma data certa para executar Pedro. Ele já tinha executado Tiago, viu que o povo gostou. Pedro estava preso. E já com data para sua execução, esperando passar a Páscoa. E aí, o que a gente vê? A igreja perdeu Pedro. Perdeu aquele membro da sua família, que estava começando seu ministério, que estava descobrindo tudo que Deus tinha para ele. E o que acontece? A igreja queria salvar Pedro, mas Pedro estava em um lugar onde as suas palavras não poderiam alcançar, aonde a sua mão, a sua força não poderia fazer diferença. Mas o que poderia fazer diferença? A sua oração. E a palavra diz que a igreja orava fervorosamente por Pedro. E o que acontece? Deus envia um anjo nesse lugar onde a igreja não podia entrar. E o anjo
conduz Pedro de volta para a igreja. E eu creio, meu irmão, que enquanto nós estivermos aqui orando pelos nossos Pedros, que o Senhor vai pegar esses Pedros pela mão e vai conduzir até a presença do Senhor, até o lugar que o Senhor, onde nós estivermos orando por eles. Eu creio que muitos de nós seremos surpreendidos enquanto oramos pelos nossos Pedros, pela restauração, porque eles vão já estar de pé, já estar na presença do Senhor. Mas nós temos que orar, e orar fervorosamente, amém? Então vamos orar, se coloque em pé. Esse é o momento que o Senhor preparou para você orar, para você guerrear, para você conquistar esse milagre, resgatar da mão dos amalequitas os seus filhos, os seus irmãos, seus primos, o seu casamento, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós nos colocamos na sua presença, Pai, mais uma vez, Deus, queremos te agradecer por essa palavra, por essa semente lançada nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, nós nos apropriamos dela, nós cremos, Senhor, na sua palavra, e nós queremos praticá-la, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nos posicionamos, Senhor, nessa manhã, como colunas da nossa família, como guerreiros, Senhor, da nossa família, da nossa parentela. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, aqueles que foram levados pelos amalequitas, Senhor, aqueles, Senhor, oh Deus, os casamentos, Senhor, que foram destruídos. Em nome de Jesus, eu creio que esse é o ano da restituição. Visita, Pai, cada casamento. Visita, Senhor, oh Deus, os filhos, Senhor, que se desviaram da presença do Senhor. Visita, Pai, visita, Senhor, traz de volta, Senhor, oh Deus. O Senhor sabe, as nossas palavras já não podem mais alcançá-los. Oh Deus, aquilo que nós fizemos já não faz diferença na vida deles, mas nós cremos que o Senhor pode enviar o seu anjo, que o Senhor pode enviar o seu mensageiro para atraí-los de volta à sua presença, para atraí-los de volta ao lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Em nome de Jesus, Pai, oh Senhor, nós declaramos todo plano de Satanás contra a nossa família, todo plano de Satanás contra a nossa casa, nós declaramos por terra, nós declaramos frustrado. Em nome de Jesus, Senhor, restaura as nossas famílias, visita, Senhor, a nossa parentela, Deus, em nome de Jesus, derrama cura, Senhor, restaura a saúde deles, restaura, Senhor, os empregos, os ministérios, em nome de Jesus, Senhor. Meu irmão, abra sua boca, esse é o momento de você clamar, esse é o momento de você orar. O Senhor te colocou por coluna da sua casa, te colocou por guerreiro, por ratalaia, radacai andereba shodecai. Espírito Santo de Deus, oh Senhor, nos ajuda a orar, ensina cada irmão, cada um que está ouvindo essa palavra, nos reveste de ousadia, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, nós cremos na restituição, nós declaramos restauração sobre os casamentos, restauração sobre os ministérios, restauração sobre os relacionamentos de pai e filhos, de mãe com seus filhos, em nome de Jesus, Senhor, de irmãos, Pai, que não se falam mais. Oh Senhor, restaura, Senhor, oh Deus, as cidades que foram queimadas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos na restituição, nós cremos, Senhor, no seu milagre. Aleluia. Glória a Deus.